Números 22. Balaque envia mensageiros a Balaão, e os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian: Agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas está abençoado, e aquele a quem amaldiçoas está amaldiçoado. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram, com a recompensa pela adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão, e o Criador veio até Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? E Balaão disse ao Criador: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: Eis que saiu um povo do Egito que cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os. Talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então o Criador disse a Balaão: Não irás com eles. Tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Criador, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Criador a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira do Criador se acendeu, porque ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. E ele seguia, montado em sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho com a espada desembainhada na mão, e a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo, e Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quisera eu ter uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim.
E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao anjo do Senhor: Eu pequei porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com estes homens, mas somente falarás a palavra que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão vinha, foi ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está na fronteira de Arnon, na extremidade do território. E Balaque disse a Balaão: Porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Eu não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso posso eu falar alguma coisa? A palavra que o Criador puser em minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. E Balaque ofereceu bois e ovelhas e os enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte, Balaque tomou a Balaão e o levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo.